terminar nessa fala, falando sobre Jesus Cristo, onde ele tratava Deus como seu Pai, e que é um exemplo para as nossas vidas. Aqui nós vamos fechar o programa de hoje. Pode ler lá. Jesus Cristo chamou o Pai de Deus meu e meu Pai, tomando assim o lugar de homem e assumindo o caráter de homem. Está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 34, e João, capítulo 20, versículo 17. Muito bom. Então nós vamos ler essas duas referências aí, para a gente fechar o nosso programa de hoje, mas que a gente guarde no coração, irmãos. Jesus foi o nosso maior exemplo como homem, e nós devemos usar esse exemplo dele para nos tornarmos cristãos melhores e pessoas mais obedientes ao Pai, mais obedientes ao nosso Deus. Marcos 15, 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Muito bem. Aqui Jesus mostra que como homem, ele tinha um relacionamento com Deus. E nós precisamos olhar para o céu, olhar para aquele que inspirou a palavra e vê-lo como o nosso Deus. Mas não vê-lo apenas como o nosso Deus. Nós precisamos vê-lo também como o nosso Pai, que é o que diz a outra referência. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Muito bom. Então, queridos, o que a gente vê aqui? Jesus, ele olhava para o céu e ele via Deus. Mas ele olhava para o céu também e via um Pai. Isso é uma lição linda, né, Hugo? Lição maravilhosa. Pode falar, pastor. É porque, né, pastor Davi, naquela época, as pessoas, né, eles achavam isso um absurdo, né, quando a pessoa falasse assim, orasse nesse sentido, né, meu Deus e meu Pai, né? Sim. Aí Jesus, ele mostrou, né, para eles lá, falando o Abba Pai, né? Exato. Quer dizer, era mais do que Pai, né? Era mais do que Pai, era paizinho, né, meu Pai querido, né? Tratava Deus com carinho, né, com relacionamento, com intimidade, né? Por isso que ele ensinou lá na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu. Eles não oravam assim antigamente, eles tinham Deus como um Deus distante, né? Exato. Ele uma das coisas que fizeram levar Jesus à cruz, não isso, mas uma das coisas era isso, porque Jesus afirmava para todos eles que Deus era o Pai. Ele é meu Pai. Então eles, quando for chegar a Pilatos, eles falaram o quê? Esse aí diz que Deus é pai dele, pai diz dele. que ele... Eles colocavam isso como se fosse uma blasfêmia, Isso, né? uma blasfêmia. Como uma blasfêmia. Queridos, foi muito bom estar com vocês essa tarde. Nós vamos agora para o momento da intercessão. Mas antes da gente orar para nós fazermos as nossas considerações finais, eu quero deixar um texto para a sua meditação, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 3, 5 e 6. Olha o que diz, assim, olha o que diz a Bíblia. Por isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. E eu quero enfatizar essa expressão, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, e ele é chamado de Jesus Cristo, homem. Então hoje não deu tempo para falar da divindade. A divindade de Jesus vai ficar para o próximo programa. Mas foi muito bom a gente meditar, não é, pastor Mauro e Hugo, nessa humanidade de Jesus, nesse Jesus homem, que é o exemplo maior para nós de tudo aquilo que nós devemos ser na nossa caminhada. Então, independente do que você está passando, foco em Jesus. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, ele disse: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? O teu foco é Ele. Nesse momento,